tema dessa palavra ou quem, ou que, ou quem. Está lá ou não? O que ou quem? Gostei da imagem. O que ou quem? Então deixa eu dar uma notícia boa para você que tem pensado que as coisas erradas que você fez está dando tudo errado. Na verdade, não foi aquilo que você fez que está dando tudo errado. Porque tudo aquilo de errado que você fez, Jesus morreu pelas coisas erradas que você fez. Ele derramou seu sangue, porque não há um justo sequer sobre a face da terra. E se fosse por causa disso, nós estávamos lascados. Jesus morreu, derramou seu sangue, e tudo de errado que nós fizemos, que nós estamos fazendo e que nós vamos fazer, já foi pago, já foi perdoado, já está limpo. Aí alguém vai falar assim, pastor, eita, pastor já está com doutrina da supergraça. Não, calma. Pastor, então por que eu peco? Continuo pecando. Irmão, nós pecamos, né, por falta de não saber, nós pecamos por nossa crise de identidade. Ser humano, desde o dia em que ele comeu do fruto do bem e do mal, ele entrou num processo de crise de identidade. O que eu estou falando? Nós esquecemos quem nós somos. E aí a gente, por não saber quem somos, nós começamos a criar uma coisa, que não somos nós. Eu não sei se você tem essa impressão, quando você está diante de uma pessoa, morador de rua, todo lascado, drogado, aí quando você, todo maltrapilho, fedorento, você olha para essa pessoa, você tem essa impressão que eu tenho? Toda vez que eu vejo uma pessoa, quando eu entro na Cracolândia, quando eu vejo aquelas pessoas que parecem zumbi, na verdade, aquilo não são pessoas. Aquilo que está aparente não é outra coisa. É a morte. E aí me vem um sentimento muito forte, tipo, não foi isso. Não foi isso que Deus planejou, como diz a canção. Levante-se do chão. Você entende que a nossa crise... Eu vou falar um negócio aqui que os crentes velhos vão ficar de cabelo em pé. Mesmo, o problema do ser humano não é o pecado. Deixa eu repetir. O problema do ser humano... o problema do ser humano não é pecado. O problema do ser humano é identidade. Porque o que nós vemos, irmãos? O tempo todo, nós tentando ser aquilo que nós não somos. O problema do ser humano é querer ser aquilo que ele não é. E é interessante que isso só o ser humano é assim. Aliás, você coloca uma roupinha em cachorro. Quem já tentou colocar roupinha em cachorro aqui? Ele fica tranquilo? Coloca uma meinha no cachorro. Ele faz... É uma judiação que se faz com os bichinhos. Não, ele está com frio, aí coloca, né? Aí corta o pelo do bicho, né, meu? Está um calor lascafalho, deve estar morrendo de calor, aí tira todo o pelo do bicho, sendo que o pelo é o que protege do calor de fora entrar nele, é a parte que protege ele, é a manta térmica do bichinho, porque o cachorro ele tem um sistema de refrigeração diferente, confere, na língua, na boca, por isso que ele é ofegante. Você pode até matar o bichinho, pode ter queimadura. Aquele pelo lá tem um propósito. Então a gente tenta fazer isso com os bichos. A gente é assim, pega os bichinhos, coitados, e tenta fazer isso, fazer com eles. Mudar a natureza dos caras.
essa insistência, querido, de o homem tentar ser o que não é o que faz o homem sofrer, é o que faz dar tudo errado. Eu quero fazer uma pergunta: dá para cortar uma peça de carne de contrafilé? Ó, churrasqueira já. Dá para cortar uma peça de contrafilé com chave de fenda? Dá ou não dá? Lógico que dá. Lógico que dá. Você pega a chave de fenda, fura assim, depois fura do ladinho, depois fura do ladinho, vai furando, certinho, depois estaca. Agora, quanto tempo você vai levar para cortar um bife? 1 hora, né? 2 horas. Você está entendendo? Aí você fala assim: eita, que porcaria isso daqui, deu errado. Deu errado, irmão, não é porque você fez um negócio errado. Aí ele fez, não, você fez a faca ou a chave de fenda entrar numa crise de identidade. Você tentou fazer da faca, da chave de fenda, aquilo que ela não é. O ser humano, presta atenção, grava isso no coração, na mente. O ser humano foi criado por Deus para exaltar a glória dele. O ser humano foi criado por Deus para ser feliz. O ser humano foi criado para amar, para ser amado, para fazer o bem. Ele nos predestinou. E aí eu vou fechar. O ser humano, ele foi criado para ser filho. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. O que quer dizer isso? O que quer dizer nos predestinou? O que quer dizer a palavra predestinou? Ou seja, ele decidiu anteriormente. Fala para o seu irmão assim: estava no coração de Deus o desejo e o projeto de pegar você, de criar você e te fazer filho. Não sei se você entendeu. Aliás, irmãos, não tem uma pregação que eu não falo isso aqui, é a mesma coisa. Você pegar todas as pregações, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou passar a vida toda dando essa vacina. Qual a vacina? A vacina anti-máscara. A vacina anti-fantasia, porque é uma fantasia o que as pessoas vivem. Nós não fomos criados para sermos esse negócio, essa coisa que o ser humano virou. Por quê? Porque ele nos... Cadê o texto? Porque ele nos predestinou. Vamos lá, põe lá. Põe lá o texto, Efésios capítulo 1. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua, qual é a vontade de Deus? Fala assim: a vontade de Deus é que eu seja filho. Aí eu vou lá e vou ser outra coisa. Onde está o problema? Onde está o pecado? Está aí. Ou você acha que Deus fica lá? Agora ele falou não sei o que lá, agora ele fez não sei o que, agora ele... Não, irmãos, a questão não é agora que você fez, deixou de fazer, não o que. A pergunta de Deus não é o que, a pergunta de Deus é quem. Quem e aonde? Quem e onde você está? Quem você é e onde você está? Aliás, quem você é determina onde você está. Deus chega para Adão e pergunta assim, estava escondido Adão. Adão, oi. Onde você está, Adão? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez? Depois eu vou falar, no final de tudo eu vou falar um negócio que você nunca mais vai esquecer.
Adão se torna uma coisa que ele não é. Adão e Eva se tornam uma coisa que ele não é. É interessante, irmãos, que nós vemos, como eu falei, o cachorro, uma goiabeira. Vamos lá, uma goiabeira. Aliás, essa semana eu estava passando na Avenida do Estado. O que tem de goiabeira, né, no Rio, né? Dos dois lados. Eu comi um monte, né? Tem um cunhado que uma vez eu falei assim: ô, pastor Santo, essa goiabeira aí tá cheia de bicho, rapaz, você comeu? Ele falou: as que eu comi não tem. Mas vamos lá, uma goiabeira, você pega a semente da goiabeira, a semente da goiaba, e você leva lá na onde? Na China. E você planta aquela semente lá na China. Aí as goiabas, elas nascem, tudo colinho. Não vai nascer com olhinho puxado. Mesmo porque goiaba não tem olho. Se tivesse, ela até nascia. Você está entendendo, querido, que a goiabeira, ela não tenta ser outra coisa. E onde ela é plantada, ela cresce goiabeira. O problema do ser humano é que ele deixou de ser humano e quis ser um goiaba. Fala assim para o seu irmão, sim. No planeta do pastor Ranini, isso que ele está falando, ele dá um nome de rebeldia. A gente acha que rebeldia é assim, eu também não vou mais, isso que lá, aquele desgraçado. Não. Você acha que rebeldia é isso? Não, irmão. Rebeldia é você tentar ser aquilo que você não é. Rebeldia é você rejeitar a identidade de Deus, que Deus estabeleceu para o ser humano. Deus fala assim: eu vou fazer esses caras conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele fez a semelhança, o interior e a imagem. A imagem e semelhança. Fala para o teu irmão assim: estamos conversando. Fala assim para o teu irmão: estamos conversando. Querido, você pode fantasiar o que você quiser. Você pode pôr a fantasia o que você quiser. Aí uns falam assim: agora eu vou ser mulher. O cara é homem. Fala: agora eu vou ser mulher. Quer saber? Me cansei. Cansei de ser homem. Ser mulher. As mulheres falam assim: eu cansei de ser mulher, agora eu vou ser homem. Aí tem uns caras que já foi homem, já foi mulher, falam assim: eu cansei de ser homem ou mulher, agora eu vou ser tigre. Aí põe umas dentão. Agora cansei de ser mulher, de ser homem, de ser tigre, agora eu vou ser evangélico. Agora eu me cansei de ser evangélico, agora eu vou ser de igreja em célula. E vai colocando as fantasias por cima das fantasias, tira umas que de hora que fica pesado, né? E vive uma vida de fantasia. Agora eu sou evangélico. Não entende? Líder, eu não sei o que acontece comigo. É uma coisa mais forte do que eu. Lógico que é mais forte do que eu, porque você não é, né, meu filho? Você não é, né, meu filho? Você está preocupado com o que vestir, a cor do cabelo, o seu carro e as coisas, mas não sabe quem você é, meu filho. Você veio hoje aqui para tomar uma vacina de realidade. Você veio aqui para tomar uma vacina de realidade. O Senhor está abrindo essa ferida e está tirando esse pus e está falando assim: filho meu, você é meu filho. Fala para o teu irmão assim: você pode se fantasiar do que você quiser, mas isso não vai te tornar a pessoa que você foi feito para ser. Fala para o teu irmão assim: aí o pessoal que gosta de comprar, fala para o teu irmão assim: você pode comprar tudo que você quiser,
mas isso não te tornará a pessoa que você foi feito para ser. Você foi feito para ser. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Tem coisa que é viável, mas não é sustentável. É viável você colocar uma fantasia de mulher. É ou não é? É viável você colocar uma fantasia de crente. É viável você colocar uma fantasia de casal feliz. É viável você colocar uma fantasia de gente que ama Deus, que ama as pessoas. É viável você colocar uma fantasia de que talvez a sua profissão, talvez a sua carreira vai te tornar uma pessoa feliz. É muito viável, mas não é sustentável. Pelo menos, pode ser até sustentável aqui, mas vai ter um dia que isso não vai sustentar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês forem no mercado de frutas e tiver lá uva docinha com semente e uva docinha sem semente, qual que a gente costuma comprar? 1, 2, 3 e? Sem semente. Por quê? Porque é mais? Para quê? Comer. É docinho e é? É docinho e é? Então, irmãos, esse é o problema dessa geração. Nós estamos sendo criados numa identidade de coisa fácil. A gente quer tudo fácil. A gente cria os nossos filhos para eles terem uma vida. Ah, bom, irmão, participa. A gente cria nossos filhos para ter uma vida. Tudo fácil, tudo que não dá problema. Aí está com problema. Ah, eu estou descontente com essa igreja. Eu estou descontente com esse líder. Estou descontente por quê? Porque discordou de mim, porque deu uma bronca, porque falou uma coisa que não está certo. Rebeldia. Os líderes vibram, né? Porque os caras... Ai, pastor, está lavando minha alma, né? Olha o que vocês estão fazendo com meus filhos aqui, meu. Ô, meus netos, por favor, hein? Cuida bem desses meninos aqui da frente. Ah, eu quero que meu filho, sabe, pastor, ele casa com uma moça boa. Amém? E eu vou fazer tudo para ele casar com uma pessoa boa. É aquelas mães, né, que acaba sendo uma chata, aquela sogra profissional. Fala para o teu irmão assim, não prepare seus filhos para casar com uma pessoa boa. Prepara eles para casar com uma pessoa. O que a Bíblia fala o quê sobre quem tem bom? Quem é bom? Quem é bom? Quem é bom é Deus, é bom, só Deus. Não, vamos. Fala assim para o teu irmão, pastor Harina é radical. Então, para não perder minha fama de radical, então, você prepare seus filhos para casar com gente ruim. Não prepare seus filhos para casar com gente boa, com gente fácil. Se você quiser preparar seu filho para casar com gente boa, fácil, então eu recomendo que você tenha muito dinheiro. Porque aí o seu filho vai poder ter uma mulher fácil para ele. Entendeu? Então, irmão, você não tem que preparar seus filhos, seus discípulos para ter uma vida fácil, ministério fácil. Você tem que preparar seus filhos, seus discípulos para ter uma vida vitoriosa. Como? Eles sendo fortes, eles recebendo, eles sendo fortes, eles podendo resistir e mudar uma situação de gente difícil. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Ser ou ter? Eu quero que case com uma pessoa. Não, irmãos, nós temos que ser.
uma pessoa segundo o coração de Deus, preparado para a guerra. Sabe, queridos, fala para o teu irmão assim: Jesus veio aqui ao mundo para te salvar, não para te safar. Como, pastor? Como? Jesus veio aqui à terra para te salvar, não para te safar. Qual a diferença, pastor? A diferença, irmãos, é que Jesus ele veio aqui para nos salvar da nossa ignorância a respeito de nós mesmos. Ele veio nos salvar para... Qual a ignorância? De que nós esquecemos que nós somos filhos, porque quem é filho de Deus não fica chorando pelos cantos. Quem é filho de Deus anda de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Mesmo quando está com depressão, ele está lá, e está lá: oh glória, eu sei que o meu Redentor vive. Qual a diferença? Presta atenção. O que é essa mentalidade? Você está numa situação difícil, ai meu Deus, estou numa situação difícil, Senhor, vem me safar. Aí ele vai lá, pega você e tira você daquela situação. Isso é safar, isso é evangelho safado. Isso é crente safado. É tirado da situação, mas continua a mesma pessoa, em outra situação. Foi tirado, mas continua o mesmo. Deus quer mudar a tua natureza. La sangre de Jesus foi derramado para mudar a tua natureza. Não foi para te safar de nada, safado. É crente safado, evangelho safado. Evangelho da prosperidade? Safado, safadeza. É por isso que você vê uns camaradas chegando na igreja, tudo zicado, Aí pede e ora, aí acaba a zica. Arruma emprego, começa a ir tudo bem, família restaurada, tal. Já foi safado. Foi tirado. Se safou. Me safei. Obrigado, Senhor. Obrigado aí. Mas continua la misma persona. Irmãos, você acha que não estamos aqui brincando, irmão, de fazer cultinho, não? Essa palavra aqui está sendo pregada, irmão, para você deixar de ser safado, para você se tornar filho. Você quer ver uma coisa? A gente tem na Bíblia, a pastora Carmen e a Andressa, semana passada, contaram aqui essa história dramaticamente, do moço que chegou para o pai e falou assim: pai, é o seguinte, eu quero me safar. Eu quero o que o Senhor tem. Eu quero a tua riqueza, porque eu quero comer uva sem semente. Deixa eu falar uma coisa, uva sem semente docinha é bom ou não é? Só que não tem semente. E uva sem semente é estéril. Uva sem semente é estéril. Vida sem semente, sem dificuldade é estéril. Se você quer ter um ministério, uma família, uma vida sem semente, então você está indo no caminho errado. O caminho é semente, identidade. Você está entendendo? Está entendendo? E aí você, não sendo safado, você sendo filho, aí vem o problema. Descobri que meu filho é autista. Descobri que eu tenho uma enfermidade XY. Fui enganado e traído pelo meu cônjuge. Aí, essa é a minha parte. Outros fizeram não sei o que comigo. E aí você fica querendo. Eu vou sair dessa igreja.
Safado. Está querendo se safar, sem vergonha. Lógico, não é filho. O filho ele fala assim, o filho ele chega, irmão, sabe o que é o certo mesmo, em relação à administração da igreja? É você chegar, procurar o Anderson está aí? Procurar o Anderson e falar assim, Anderson, me fala uma coisa, como é que está a situação da igreja? Ele vai perguntar, por que você está perguntando isso? Você vai perguntar, porque eu sou filho. E ele vai falar assim, é tanto. Aí você vai falar, qual é a minha parte nessa história aí? Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Dividindo em todo mundo, como é que fica para mim? Ele vai falar, fica tanto. Pronto, isso é coisa de filho. Agora, os malucos ficam assim. Safado. É uvinha docinha. Fala pro teu irmão com aquela vozinha assim. Quer uvinha docinha, quer? Fala assim pro seu irmão assim. Saiba que isso é... Assume tua postura de filho, a tua identidade de filho. Mas e Deus, Ele não castiga também, pastor? Não. Presta atenção, olha o que Jeremias 29:11 diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fala para o teu irmão assim, Deus não fica esperando você fazer coisa errada para te castigar. Fala para o teu irmão assim, Deus não precisa das suas ofertas, Deus não precisa da tua santidade, da tua disciplina. Diz assim, Deus só quer uma coisa de você, Ele quer que você volte para Ele. Só isso. Que ele tem, qual pensamento que ele tem? Pensamento de paz. Ele tem pensamento de prosperidade. Ele tem pensamentos de bênção. Deus tem pensamentos bons. Deus não pensa mal de você. Você pensa mal do seu líder? Pensa. Você pensa mal dos seus discípulos? Pensa. Então, saiba de uma coisa, Deus não pensa mal de você. Deus não precisa pensar nada, né, de você, porque Ele sabe quem você é. Agora, Ele tem planos. Plano que um pai tem para filho. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que muitos de nós não tivemos uma paternidade que prestasse. Um homem de Deus, um homem correto, que nos ensinasse a Bíblia. Então, o que aconteceu? A gente não sabe o que é ser filho. E muitos de nós entramos na onda do filho pródigo. O que o filho pródigo falou assim? Eu quero a minha herança. Ele não está preocupado com o pai. Irmão, naquela casa, quem que esse cara era? Irmãos, nessa casa onde esse cara morava, ele era o quê? 1, 2, 3 e? Filho. E o que ele pensava a respeito dele mesmo? Que não era bom ser filho. Que o confortável, o doce, era se distanciar do pai. Saiu fora do pai. Esse não sabia quem era. Esqueceu que era filho. E o outro, que ficou em casa, era um religioso da bexiga. Que achava por estar na igreja, ou estar na casa, o que foi para o mundo, lembrava do pai como um cifrão. E o que ficou na casa, lembrava do pai como um tapete vermelho, que tinha que ser honrado. Ele tinha que ser honrado.
porque eu tenho que receber um título para eu ser o famoso, para eu ser considerado. Você que tem esses anseios aí de querer ser honrado, você não entendeu nada do que é ser filho. Você tem um problema de identidade gravíssimo, camarada. Se você não entender isso, vai ser difícil você morar no céu, porque no céu vai entrar gente que faz coisa errada, mas no céu não vai entrar gente que não é filho. Eu estou te alertando. É um negócio doido, né? Eu fui músico por muitos anos na igreja, trabalhei exclusivamente como músico. De vez em quando eu venho aqui mata a saudade, né, ensaiando. E teve uma época que eu dirigia um ministério que era 50 vozes de coral, mais uma big band que estava sendo formada, mais a banda, e várias bandas, uma de forró, outra de... Era para poder usar no evangelismo, forró, samba, rock. E aí eu fazia os arranjos. Eu passava a semana toda, meu, que perda de tempo, né? Passava a semana toda lá escrevendo partituras e mais partituras e mais partituras, porque você tinha que escrever, para cada instrumento você tem que escrever uma partitura. Então, o trombone, toda a linha do trombone. Trompete, toda a linha do trompete. Sax, toda a linha do... E assim, demorava, tal. Aí chegava na hora do ensaio. Dava a partitura desse, a partitura do outro, a partitura do outro. Aí começava a tocar, começava a ensaiar. Aí no meio do ensaio... você coloca ciência, você coloca estudo, você coloca conhecimento naquele negócio, esforço e tal. Aí vai o camarada inventar uma outra coisa que não é. Vai colocar um acorde que não é e nem tem nada a ver com aquilo lá. E fica distonante, você está em outro campo harmônico. Eu sei que muitos entenderam o que eu falei, mas tudo bem. É uma coisa ruim. É como aquele camarada, engenheiro que faz um projeto do prédio, um monte de cálculo, camarada engenheiro e faz tal, e peso aqui, peso ali, para não cair e tal. Aí ele faz, aí vai um sexta-feira cabeçudo lá. É aqueles caras que gostam de falar sextou, né? Segunda-feira ele fala assim, eita, sexta-feira. Aí resolve você, mas o que é isso? Não, foi uma adaptação. Adaptação. Aí você fala assim, mano, que adaptação? Agora vai ter que ver o que nós vamos fazer agora. Aí para não derrubar tudo, tem que vai e põe um quadro agora de... Quem é a salvação da pátria agora desse negócio? É esse material aí, como chama? De gesso. Aí drywall, você põe o drywall lá, pronto, tá tudo certinho. Aí fechou lá, né? Para poder ficar retinho o negócio, porque o cara faz um negócio fora do esquadro. Porque cismou de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente do projetista. Rebeldia. Aí vai lá o teu líder e fala assim, querido, faz assim, 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 assim. Não acha que é bem por aí, não. Que coisa, né? É a natureza, né? Natureza decaída do ser humano. Fala para o teu irmão assim, toda casa que for construída na areia vai cair! Aí nós rejeitamos a bênção que nós somos criados para ser, para inventar a bênção que nós criamos na nossa cabeça. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que é bênção correr atrás de algumas coisas que eles estão correndo. Aí, pastor, estou orando pela minha bênção, viu? Estou orando pela minha bênção. Aí, se o cara é casado, a bênção é uma casa própria. Pastor, você está dizendo que a gente não tem que ter objetivo? Ah, irmão, não me canse, tá bom? Bênção, irmão, a bênção é você ser filho de Deus. Porque aqui nessa terra, diante da eternidade, são só 2 minutos. 2 minutos para você
ver essa questão, se você é filho de Deus. Quem está entendendo? Romanos 12:1, já preguei 5.000 vezes, falando de arrependimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para de ficar inventando. Você eu completaria. Não. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é isso daqui. Agora nós já estamos entrando no como. Pastor, então como que eu posso me tornar? Então, primeira coisa, para você se tornar filho, primeira e única, mais nada. Não tem mais nada para fazer. Tem que oferecer seu corpo em sacrifício vivo. Não, pastor, isso quer dizer o quê? Dar uma oferta boa para a igreja? Não. Dar oferta é fácil, irmão. É só enfiar a mão no bolso. Dar uma coisa material. Para alguns é um absurdo, né? Aí é outro nível. Mas não é. Não é. Aqui não está falando oferecer os vossos bens, riquezas. Teve um cara que Jesus falou para o cara vender tudo aos pobres e seguir ele, e o cara não foi. Agora imagina se pedisse o corpo do cara. Fala assim, não, eu quero o seu corpo. Você vê que existem vários níveis de fé, né? Ou vários níveis de compreensão de Deus. Ele está dizendo aqui para você oferecer os vossos corpos. Ou seja, você tem que ser um sacrifício. Você tem que ser um sacrifício. Pastor, mas Jesus não é um sacrifício? Então, ele é o sacrifício. E ele começou o quê? Uma geração de sacrifícios. Ele foi o primeiro sacrifício. Ele foi o primeiro primogênito, o primeiro sacrifício. E aí a gente segue ele sendo filho e segue ele sendo sacrifício. O que eu estou dizendo? Que pastor que você está falando em relação a isso? Então, eu estou querendo explicar, irmãos, que não é porque fizeram isso, fizeram aquilo, que o problema deu errado. Foi porque não teve sacrifício. Teve uma época que eu fiquei muito injuriado. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram, teve uma catástrofe terrível no Japão. Terrível. Teve um terremoto, abalou a estrutura de uma usina nuclear, chamado, se eu não me engano, Fukushima. O país inteiro, a ilha inteira foi abalada nesse terremoto. Aí depois, para lascar com tudo, ainda veio um tsunami, que arrasou com partes do Japão. Aquilo foi uma catástrofe sem precedentes. Eu nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho. Uma coisa tão devastadora como aconteceu lá. E na época, eu comecei a ouvir uns comentários que eu fiquei louco. Eu cheguei num culto como esse, falei assim, queridos, eu tenho visto algumas pessoas postando aí nas redes sociais que é por causa que esse povo não adora Jesus, que esse povo faz não sei o que lá, que esse povo não quer saber de Deus, que Deus fez isso. Então quer dizer que aí é isso que vocês pensam de Deus? É assim mesmo que vocês pensam de Deus? Um ser que, não estão me adorando. Eu vou mandar um terremoto. Eu vou mandar um maremoto. É isso, um Deus mesquinho, ressentido, mimado. Falei assim, tá bom, então vou mandar lá. Irmãos, ele não tem, nosso Deus tem pensamentos de paz, pensamentos de bênção. Essas coisas acontecem porque o mundo entrou em convulsão, por causa de que nós perdemos a nossa identidade, e o lugar que nós estamos, ele perdeu identidade também em propósito, porque ele foi feito para filhos de Deus, e não tem filho de Deus, tem um bando de porcalhudo. Porcalhão, que suja tudo, que polui rio, que não sei o que lá.
Por quê? Porque não é filho, acabou, não é, tudo esquisito, uma noção errada, uma noção, meu irmão, presta atenção, vê como que anda as ruas, aquela coisa esquisita, bagunçada, suja, e quanto mais distante de Deus, isso tem um resultado, mas o resultado da nossa própria distância, não porque Deus foi lá e... É um Deus islâmico, né, que fica lá esperando, ou com 7 virgens, para se você explodir uma bomba, que negócio de 7 virgens, que viagem, meu. Ou com um raio para atacar na sua cabeça. Vida de medo, de desespero. Não, irmãos, você precisa entrar no amor. No amor, o amor espanta todo medo. Se você ama, se você tem um amor, se você... A fé e o amor caminham juntos. Aliás, a fé é instrumento do amor, mas eu vou falar isso outro dia. E aí fala, não, porque Deus, não, irmão, Deus ele é carinhoso, Deus é papaizinho. Fala para o seu irmão assim, Deus é papaizinho. Aí você fala assim, papai é aquele pai que... Não, irmãos, esquece os pais, as más referências de pais. Ele é um pai bom, ele quer o teu bem. Mas para você, para a paternidade dele valer, fala para a paternidade de Deus valer, você tem que assumir a sua filiação, sua posição de filho. Você não sendo filho, ele continua sendo pai, só que ele não é pai para você. Então se ele não é pai para você, então fica difícil. O moço lá era filho, não era? Mas estava comendo bolota, não estava? Por quê? Porque mesmo sendo filho, ele estava numa posição de não filho. Ou seja, ele se vestiu de uma fantasia da cabeça dele. E o outro estava dentro da casa, se vestiu de uma fantasia da cabeça dele, pensando que não era filho também. Por isso que ele reclama, que o pai não fazia um churrasco, não, mas sendo que tudo era dele. Está parecendo uma história, irmão, vou contar uma piadinha. Mas eu queria fazer um pedido para os irmãos rirem quando eu contar a piada. É muito chato a gente contar uma piada e a pessoa não rir. Não é piada, é uma... Essa história de Deus bravo, né? Diz que essas igrejas do reteté, essas igrejas do tal, da tal, e fala, não sei o quê, todo mundo fala, né? E tinha 2 irmãs lá, que elas eram profeta, mas elas ficavam brigando entre elas, ficavam disputando quem era mais profeta do que a outra. Coisa mais linda. Aí uma falou assim, aí uma chegou já chegando, falou assim, eis que diz o Senhor, ele, fogo e saraiva e fogo que do altar para queimar todos aqueles que cometem coisas erradas e do pecado tal, e enxofre não sei o que, e pá, né? E aí a outra ficou lá, tipo, e agora, né? Não pode ficar por baixo, né? Ela foi bem devagar assim, eis que te digo, queridos, aqui é o filho. Calma, irmãos, o papai está bravo. Ai, era para rir, irmão. Sabe, queridos, a visão de Jesus... Você sabe quando eu vi Jesus pela primeira vez? De verdade, ele inteiro. Quando eu entendi paternidade, quando eu recebi revelação de paternidade. Qualquer dia eu conto para vocês como foi. Não dá tempo. Eu comecei a conhecer Jesus. Comecei a conhecer o que Ele pensa a meu respeito. Isso me impactou, sabe? Porque olhando para Jesus, eu comecei a olhar para mim. E comecei a falar assim, é isso que eu sou. Quer saber sua identidade, Giovana? Olha para Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando Jesus chega,
Ele chega num culto, estava rolando um reteté lá, rolando uma unção maravilhosa com o nosso pastor João Batista. Quando Jesus chega lá de longe, o que ele fala? O que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chegou o Cordeiro naquela festa, tudo se iluminou, o Espírito Santo veio, tudo ficou lindo. Ele se submeteu até o final na obediência, quebrando toda a rebelião. No céu, Deus é pintado, Jesus é pintado como Cordeiro. Ele é encarado como Cordeiro, ele é chamado de Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Sabe, queridos, agora eu vou falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Você sabe o que está faltando lá na tua casa? Não está faltando alguém que faz tudo certinho. Não está faltando gente que não erra. Na tua casa está faltando Cordeiro. Porque quando o Cordeiro chega, fica tudo diferente. Pastor, mas como que você está dizendo? Não, explica direito. Eu chamar Jesus para entrar na minha casa. Irmãos. Só que Jesus, o Jesus que entra na tua casa é você. Não espera Jesus entrar na sua casa se não tiver Cordeiro lá. O que é Cordeiro? Pessoa que está pronta para o sacrifício. Pessoa que fala assim, tá bom. Tá, beleza. Tá bom. Perdi a discussão. E te amo. Tá bom. Vou buscar o copo de água. Tá bom, faço nhoque para você. Tá bom, te levo no shopping e vou em todas as lojas com você. Tá bom, eu paro com esse joguinho e dou atenção para o que você está falando. Tá bom, vou ser mais falador do que eu sou agora. Tá bom, eu vou ser menos bagunceiro. Porque na hora, queridos, que na tua célula tiver um cordeiro, na hora que tiver um cordeiro, a festa começa. Sabe, querido, é na falta de cordeiro que o negócio fica enroscado. A nossa identidade é o cordeiro. O nosso pensamento é de cordeiro. A nossa vida é a vida de cordeiro. O nosso projeto é projeto de cordeiro. A nossa vida, o nosso projeto, a nossa alegria é a alegria do cordeiro. E a festa que nós estamos esperando é a festa das bodas do cordeiro. É o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro que está faltando na tua nação. É cordeiro que está faltando nessa nação. É cordeiro que está faltando nas igrejas. Está faltando cordeiro. Aí, Adão e Eva erraram mesmo, foi fazer o que? Errou, pecou. Não, qual o problema deles? Irmãos, eu vou muito fundo aqui. O problema começou com a desobediência. Mas ele se aprofundou, sabe quando? É quando eles se vestiram de folhas de figueira. Sabe por quê? Porque a figueira era uma árvore que fazia o quê? Que dava o quê? A figueira é uma árvore que dava o quê? Figo. E figo, quando está maduro, é bom para comer. É docinho. Olha só. Eles se vestiram daquilo que era a manutenção deles. A identidade deles já não era mais o pai.
A identidade deles era a folha da figueira. Eu sou um servo de Deus, por quê? Porque eu tenho um carro. Eu sou servo de Deus porque eu tenho uma faculdade. Eu sou servo de Deus porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho discípulos. Olha quantos. Presta atenção, irmão. Você é filho de Deus, ponto. Você não precisa se vestir. Aquilo que o sustentava acabou virando a identidade. Você anda se medindo o teu valor pelaquilo que os outros têm e que você não tem. Você anda se medindo, olhando para você, esquecendo que o que você tem já é suficiente, se é que você é filho de Deus. E todas as coisas são acrescentadas. Quem está entendendo o que está sendo falado? E aí o homem ficou com cara de figueira. Vou tentar falar de novo. Aí o ser humano ficou com cara de figueira. Ele ficou com cara de figueira e não ficou com cara de filho. Você acha mesmo que você acha que essa vida que você tá, essa beleza que você conquistou aí com duras penas, ela vai continuar na eternidade? Olha só que você está investindo a sua vida, querido, dia e noite. Você não fala nada coisa de Deus, você não posta nada na rede social coisa de Deus. Você abandonou a célula, abandonou o ministério. Porque o povo lá, os seus amigos da escola, os seus amigos do serviço, colocaram uma fantasia em você. Viu, adolescentes? Entra na escola como filho de Deus, meu. Filho de Deus. Sou filho de Deus. Você é fanático, crentão, não sei o quê. Isso é filho de Deus. E se alguém me crucificar, aí lascou. Aí que é... Só, né? Aí você fala assim, só que não me crucifica só de ponta cabeça, que aí porque eu não tenho honra. É muita honra ser crucificado que nem Jesus. Que aí é o máximo. O problema, irmão, não é pecado. O problema é falta de identidade. Porque esse que não tem identidade, ele vai fazer o quê? Na hora que alguém fala assim, vamos não sei o que lá, ele vai. Entendeu? Não sei o que lá, vai. Você é uma pessoa ou você é duas? Ou três? Quantas pessoas você é? Você é uma pessoa carnal lá, crente aqui, mais ou menos na célula? Quantas pessoas você é? Não, tem uma parte que é filho. Não, irmãos, ou você é integridade. Você tem que ser filho mesmo, em todos os lugares. Eu gosto de levar gente nas minhas férias. Muitos da minha equipe já foram junto comigo em férias. Ficam 10 dias, 15 dias, 7 dias comigo. Eu gosto de levar mesmo. Para eles verem mesmo como que eu sou, como que nós somos, como eu e minha família somos. Porque tem hora, depois de alguns dias morando na mesma casa, você começa a falar o que você está afim, você relaxa. Aí você é o que você é mesmo. E aí não dá para segurar a máscara, né, tio? Fala para o seu irmão assim, querido, com todo amor, para de se vestir com as suas carências. Meu irmão, como é que você está? Aqui está faltando isso, está faltando aquilo outro, com problema aqui, problema ali, problema aqui, então. Esse é você? Por isso que lá eles não deixam ficar falando. Por isso que o pessoal lá a pastora Johanna, os irmãos, não deixa. Você começa a falar assim, tá difícil, hein? Ei, aquela cidade que eu moro, que lá é um satanás maldito que tem lá, que não deixa ninguém evangelizar, que não sei o que. Ela começa a falar aqui um monte de coisa. Ela fala, gente que tem visão espiritual, começa a olhar assim, não, mas não é, não, você não é isso. Não, lá não é isso, você não é isso, lá não é isso. Não! Eles não fazem assim, eles não fazem o que eu estou falando, eles não falam não, eles simplesmente, ok, próximo assunto.
Não, mas eu queria desabafar. Então vai procurar um psicólogo. Jesus não veio, irmão, para você ficar desabafando o seu problema. Jesus veio para você pegar todo o fardo e jogar e dar com ele, e pegar o fardo dele. Qual o fardo dele? A identidade dele. Pega essa identidade, essas fantasias, essa mochila cheia de pedras, essa mochila cheia de fantasia, manda para a cruz, crucifica tudo isso. Essa mentira é uma mentira. Quantos aqui querem ser filhos, querem ser como filhos? Então o que você vai fazer? O que tem que fazer? Ir para o sacrifício. O que é sacrifício? Não sou mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Mas, em minha opinião, nós lemos o texto. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tomem forma desse mundo, ou seja, não coloque a fantasia desse mundo, as máscaras desse mundo. O que eu faço? Abandona a fantasia. Abandona a tua religião. Ah, mas a minha religião é evangélica, e daí? Ah, mas a minha religião é G12, então. Eu também, eu tenho alguns caras aqui que são corintianos, que são São Paulino, palmeirense, tem uns que até palmeirenses são, irmão, você vê que a coisa é séria. Então, eu não estou perguntando, irmão, que denominação, que linha teológica você está adotando. Não, no céu não vai ter exame disso aí, não. Aqui nós estudamos teologia para a gente entender melhor isso daí. Que nem eu falei da figueira, né, das folhas da figueira, os meus alunos, eu falo assim, pastor, está alegorizando, está fazendo uma alegorização. Alegorizei mesmo, daí. Mas eu sei que eu estou alegorizando. E falo. Mas não é verdade mesmo? O cara se vestiu de figueira, meu, sendo que ele era filho. A gente se veste com a nossa necessidade. Você não é um necessitado. Você não é um ignorante, você não é um criança, nem velho. Você não é o que falaram. Você não é o que falaram, dá para entender que você não é o que falaram. Porque não pode ser. É muito. Filho. Sendo filho, acabou, fechou. Agora eu vou caminhar como filho. O que o filho faz? O filho faz assim. Tem o manual do filho? Tem. Como é que chama o manual do filho? Bíblia. Está lá. Certinho, o que os filhos fazem, o que os que não são filhos fazem. Então eles falam, filho não faz assim, filho faz assim. Como que filho vive? Vive assim. Como que filho raciocina? Raciocina assim. Você sabe que eu ensinei para o pessoal, eu vou falar de novo, eu vou fechar, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando, noite toda. Eu aprendi com as parábolas, esses dias eu dei aula de parábolas, estou dando hermenêutica, né? De parábolas. E uma das características das parábolas é que ela sempre leva a pessoa a conversar com ela mesma. Por exemplo, a do filho pródigo, né? Ele estava lá todo lascado, com fome, com frio, sofrendo perigo de espancamento, de assalto, tudo. E aí a Bíblia diz que, e ele, o filho, caindo em si, disse. Mas a Bíblia não mostra que não tem ninguém lá com ele para ele dizer nada. Ele disse para quem? Para ele mesmo. Então eu queria eu vou te falar um negócio para você nunca esquecer na sua vida. Aprenda a falar com você mesmo. Se você... Aí você vai, mas se eu fizer isso, vão achar que eu sou louco. Então, irmão, você sabe quem você é. Se você é louco, você não é.
Viu, adolescente? Principalmente os jovens novinhos aí, os jovens e adolescentes. Aprenda a falar com você mesmo. Há um segredo que eu vou contar para vocês. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente vive muito por instinto. Por exemplo, se a criança ela toma um beliscão, o que ela faz? Chora. Se ela está com fome, o que ela faz? Chora. Então ela reage. Conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, que nem vocês já estão maduros, né? Vocês vão amadurecendo, você começa agora a ter pensamentos, não só viver que nem bicho, que nem cachorrinho. Cachorrinho é assim, né? Gato, cachorro, sente fome, vai lá, come. Sente vontade de transar, vai lá e transa, né? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de analisar aquilo que nós estamos pensando. Então, presta atenção. Comece a fazer um exercício. Eu vou ensinar agora para vocês. Faz aquela conchinha assim, aquela que põe a mão direita atrás do ouvido, e a esquerda abrindo assim, ó. Aí você fala assim, não assim, abre, cara. Assim, ó, abre. Se fechar aqui, não dá para ouvir, né? O som vai para lá, tem que abrir para dentro. Aí, tá vendo? Faz o teste, alô, testando. Faz alô, testando. Tá ouvindo bem a sua voz? Faz aí. Alô. Testando. 1, 2, 3. Som. Da microfonia não. Faz aí. Você fala assim, fala o seu nome. 1, 2, 3 e... Fala assim, você está pensando... Aí você agora fala com você mesmo. Só você aqui. Ó. Você está pensando isso e aquilo. Essa pregação está muito comprida. Tá? Quero comer o macarrão que sobrou do almoço. Então, amém? Faz assim. Começa a falar com você. Fala assim, fulano... Eu falo assim, ei, Rairi, não. 1, 2, 3 e... Ei, Rairi, não. Aí você fala assim, esse pensamento que você está tendo não é coisa boa, não. Isso daí não é coisa de Deus, não. Que é um pensamento que vai contra tal e tal versículo. Esse aqui não é um pensamento de paz. Ei, mas você é burro, hein? Mas você não sei o que lá, hein? Nunca mais você vai conseguir formar uma célula. Pensamento da onde isso aí? Do inferno, do diabo, do seu medo, do seu ego, da sua preguiça, sei lá. Aí então você começa a conversar com você mesmo e começa a falar assim, cala a boca, quando for pensamento errado. E quando for pensamento bíblico, você fala assim, é isso aí. Começa a falar, o Davi ele falava assim, por que você está batida? Ele falava com ele mesmo. Porque nós não somos animais para viver à mercê de impulsos. Nós somos filhos de Deus que tem domínio próprio. Você pode falar assim, esse pensamento aqui não é bom não. Essa vontade, estou com uma vontade de fazer tal coisa, isso aqui não é legal não. Para com isso daí. E você começar agora a mandar na tua vida, porque você agora é herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Você tem autoridade sobre a tua vida. E pessoas que são assim jamais são escravizadas por outros. Consegue ser ovelha, consegue ser cordeiro, mas jamais são escravizados. Sabe quem são? Assim, olha no espelho, querida, você que foi espancada. Olha no espelho, olha os seus hematomas e fala assim, querida, você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser espancada. Você não nasceu para ser judiada. Eu e a pastora temos um código entre nós. Toda vez que algum fala alguma coisa que atravessado, o outro na hora fala assim, eu sou príncipe, sabia? Não fala assim com príncipe. E na hora que a pessoa está com raiva, a pessoa fala assim, tá bom, príncipe. Sim, sou príncipe, viu? E o papai está vendo. Entendeu?
Não deixa ninguém fazer nada, você tem que saber quem você é. Não deixa as pessoas fazerem coisas que não são boas. Agora, tem coisas, irmãos, que não são relevantes, mas mexem com o nosso orgulho. Então, nessa hora, você tem que ser. E, de repente, cordeiro. Eu tenho que sair de madrugada agora, acudir um casal que está se pegando lá, ou está fazendo... Tem que sair. Tem que aguentar os que abandonam, tem que aguentar, cordeiro. E a ofensa? Aguenta a ofensa, cordeiro. Jesus não aguentou tudo, foi cuspido, espancado, esbofeteado. Eu quero chamar aqui todos aqueles que querem ser cordeiro, vem aqui à frente.